Casal que Terror apresenta O Homem Torto. Oi pessoal, hoje eu contaria a história do Homem Torto, que aconteceu com um menino chamado Gustavo quando ele passou um tempo no sítio de seus avós. Seus pais mandaram Gustavo para o sítio dos seus avós porque Gustavo andava desobedecendo a eles e os professores da sua escola. Aí então, quando Gustavo chegou naquele sítio dos seus avós, ele se deparou com uma rua totalmente vazia. Interior às vezes não tem nada para se ver ou para se curtir. Então ele já chegou destruindo algumas abóboras que estavam por ali da plantação dos seus avós. Então os avós viram ele quebrando a abóbora e decidiram repreender o moleque. Mas só que Gustavo não quis saber. Então foi direto quebrar mais abóboras. Os avós viu que não tinha como fazer mais nada, que Gustavo não estava obedecendo. Decidiram deixar seu neto fazer o que quiser. E de noite ele entrava para comer. Na caída da noite, Gustavo entra depois de ter destruído a metade da plantação dos seus avós. Enquanto eles estavam na mesa, os avós de Gustavo sentou e perguntou o que tinha bom para fazer na casa, o que tinha para fazer na casa de bom, porque ele estava muito entediado. Aí os avós falaram que tinha muita coisa para fazer, tipo tirar os ovos da galinha, ordenhar as vacas e limpar o celeiro dos cavalos. Então, Gustavo, ouvindo aquilo, xingou um nome muito feio na frente dos seus avós e subiu para o seu quarto. Gustavo, subindo as escadas logo prestes do seu quarto, ele olha uma porta muito interessante que ele nunca tinha visto antes na casa dos seus avós. Era uma porta meio escura, com não muita coisa dentro daquela porta. Então, ele decidiu abrir por curiosidade, mas quando ele foi abrir, o avô o repreendeu na mesma hora, porque ele não sabia. O avô sabia da maldição daquele quarto e o que tinha dentro daquele quarto. Já o menino, muito estressado, foi para o seu quarto chutando a mesma porta que ele ia abrir, mas ela não abriu de jeito nenhum. Então ele foi para o seu quarto e foi tirar aquele cochilo. Já eram 3 horas da manhã, quando Gustavo teve um pesadelo na sua cama, se debatendo todo, se contorcendo, suando muito. Ele levanta assustado porque sonhou com uma criatura meio estranha e peculiar. Então ele levanta para beber água e começa a descer as escadas com todo mundo da casa dormindo. Quando ele vê algo meio diferente que não tinha naquela porta antes. Estava com uma marca, parecendo que alguém tinha dado um arranhão na porta, e também estava com um cadeado que não estava quando ele chegou ali, e quando ele viu pela primeira vez. Então ele achou estranho daquele modo, que estava com cadeado. Então ele foi descer para beber sua água. Quando ele voltou da cozinha e saciou sua sede, ele viu que tinha algo diferente naquela porta. O cadeado tinha sumido daquela porta misteriosa. Então, ele decidiu entrar. Teve a pior ideia da vida dele. Foi quando ele abriu aquela porta e se deparou com uma caixinha de música. Uma caixinha de música antiga que tocava a musiquinha do Homenzinho Torto. Havia um homenzinho torto, morava em uma casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Havia um homenzinho torto, uma lâmpada ele encontrou, e tudo que ele pediu, o gênio diretor. Quando ele parou de girar a manivela, ele viu que a música era de criança praticamente, e decidiu chutar aquela caixinha de música que ele pensou que não seria nada demais. Nesse momento que ele chutou, apareceu uma criatura preta na frente dele com aquele raio
correndo, assustado, correndo, pedindo ajuda a sua avó e seu avô, pedindo muita ajuda, gritando e gritando, e ninguém ouvia ele. Coitado daquele garoto. Então ele viu aquela criatura correndo atrás dele, e ele descendo as escadas de um jeito tão desesperado que ele nunca tinha sentido algo assim antes. Esse medo que tomava ele era uma coisa que ele nunca tinha visto antes, nunca ele tinha presenciado aquilo. Ele vendo aquela criatura trazendo muito medo nele, a criatura torta descendo as escadas todo torto, em uma rapidez que nunca ele tinha visto antes. Aquela criatura andava todo torto, tinha uma vida torta, e ele andava em caminhos tortos. Aí chegou uma hora que Gustavo não aguentava mais correr e ficou no canto da sala. Então, aquele homem veio se aproximando todo torto, todo torto. E quando ele chegou, logo perto do canto da parede, o homem torto falou: "Caro Gustavo, por que você é tão mal com as coisas? Não ouve seus avós e ainda é muito desobediente com quem ama você." E Gustavo, com todo o medo do mundo, falando que não ia acontecer mais aquilo, que ele ia obedecer os pais e os próprios avós. Mas já era tarde demais. O homem torto estava se contorcendo todo, e era a coisa que Gustavo tinha visto mais assustadora de sua vida. Então o homem torto se contorceu todo, e Gustavo ali gritando, e nada de seus avós escutarem, quando o homem torto assassinou Gustavo. E nunca mais ninguém ouviu falar de Gustavo e nem da caixinha do homem torto. Pode ser mentira, pode ser verdade, pode ser até um fruto da sua imaginação, mas cuidado com o homem torto. Gostaram da história? Se você não gostou e não deixou o like e não se inscreveu no canal, o homem torto, certeza que te pegará.